Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Seu Reino Não Terá Fim. Vida e obra de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 11, que tem o seguinte título: A Ressurreição de Jesus Cristo. Esta lição foi baseada no site Estudantes da Bíblia da CPAD, primeiro trimestre de 2018, com os comentários de Natalino das Neves, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Você que é novo e está chegando agora no canal, não perca tempo, se inscreva agora e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, e assim você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas, e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus capítulo 28 e o versículo 6. Verdade prática. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, no capítulo 28, do primeiro versículo até o versículo 15, que diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus
até ao dia de hoje. Introdução. A maior prova da divindade de Jesus é a sua ressurreição. Os adversários do cristianismo se utilizam de vários argumentos para anular a veracidade da ressurreição de Cristo. As evidências diretas somente podem ser comprovadas por quem as presenciou. No entanto, as evidências circunstanciais podem ser constatadas pela própria história. Por isso, nessa lição estudaremos algumas dessas provas que auxiliam na constatação da ressurreição de Jesus. Primeiro tópico. A ressurreição de Jesus é acompanhada de sinais. Mateus capítulo 28, do primeiro versículo até o versículo 7. Em primeiro lugar, a aparente vitória dos líderes religiosos. No sábado, o dia seguinte ao da preparação da Páscoa, considerado sagrado pelos judeus, tudo parecia estar perfeito para os principais líderes religiosos judaicos. Aparentemente, seus planos contra Jesus tinham dado certo. Eles haviam persuadido Pilatos a enviar um destacamento para guardar o túmulo de Jesus. Os primeiros discípulos, que haviam deixado seus próprios projetos de vida para acompanhar Jesus, agora estavam dispersos, amedrontados e desolados. As autoridades religiosas e romanas acreditavam que tudo iria voltar a ser como antes, pois o principal problema deles, Jesus, havia sido morto. Enquanto as autoridades comemoravam a aparente vitória, os discípulos de Jesus estavam passando o pior momento de suas vidas. Mas a tranquilidade dos oponentes de Jesus não iria durar por muito tempo. Em segundo lugar, Maria Madalena e Maria vão até o túmulo. Versículo 1. As mulheres tiveram um papel importante no ministério de Jesus, na sua paixão e ressurreição. Todos os evangelhos destacam a atuação delas durante a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Messias. O destaque dado às mulheres era algo incomum na cultura judaica, para quem Mateus escreveu o evangelho que leva o seu nome. As mulheres que contemplaram de longe a crucificação do Salvador, Mateus capítulo 27, do versículo 55 até o versículo 60. Agora olham o túmulo de Jesus de perto, Mateus capítulo 27 e o versículo 61. Elas retornam ao sepulcro no alvorecer do domingo. Pela fé, aquelas mulheres se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição. Que privilégio! Em terceiro lugar, o túmulo é aberto de forma sobrenatural. Versículo 2. Quando as mulheres chegaram no domingo pela manhã ao sepulcro, ele estava vazio. A pedra havia sido removida da entrada e o selo romano que havia sido posto sobre o túmulo fora quebrado. Tanto os judeus como os romanos admitem este fato. Mateus menciona que enquanto as mulheres caminhavam rumo ao sepulcro, houve um grande terremoto que removeu a pedra que lacrava a entrada. Terremoto é um fenômeno natural e que acontece em alguns lugares. Entretanto, para Mateus, o terremoto não foi um fato isolado e casual. Ele afirma que o tremor de terra foi consequência da descida de um anjo. Ponto importante. Todos os evangelhos destacam a atuação das mulheres durante a crucificação, a morte, o sepultamento
e a ressurreição de Jesus. Segundo tópico: evidências da ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, do versículo 9 até o versículo 15. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Algumas pessoas questionam a veracidade do relato da ressurreição, afirmando ser contradizente ela ter ocorrido no terceiro dia. Jesus foi crucificado, morto e sepultado rapidamente na sexta-feira, antes do pôr do sol. O pôr do sol é o começo do dia seguinte para os judeus, e a ressurreição ocorreu no domingo, antes do nascer do sol. Portanto, Jesus morreu na sexta-feira e passou a noite e o início do segundo dia, o sábado, no túmulo. Então, quando chega o pôr do sol do sábado, que já é o início do terceiro dia e antes do sol nascer no domingo, ele ressuscita. Portanto, considerando a forma de contar os dias e noites dos judeus, não há contradição quando afirmamos que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Em segundo lugar, a aparição de Jesus para as mulheres. O anjo do Senhor diz às mulheres que Jesus havia ressuscitado. Ele também pede que elas anunciem esse fato aos discípulos, pois o Mestre iria encontrá-los na Galileia. Versículos 6 e 7. Mas Jesus as surpreende enquanto elas caminhavam para cumprir as ordens recebidas. Ele vai ao encontro delas e as saúda. Elas imediatamente caem aos pés dele e o adoram. Mateus destaca o fato de as mulheres abraçarem os pés de Jesus. O Mestre repete a ordem dada pelo anjo e as encoraja a não temerem. O fato de as mulheres serem as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus também é uma evidência favorável à ressurreição. Em terceiro lugar, a trama para esconder o fato da ressurreição. Versículos de 11 a 15. Enquanto as mulheres vão até os discípulos para dar as boas novas, os soldados que guardavam o sepulcro vão até os príncipes dos sacerdotes contar o que havia ocorrido. Então eles se reuniram com os anciãos para tomar uma decisão a respeito do assunto. A deliberação do conselho foi mentirosa e desonesta. Pagar propina aos soldados para que eles mentissem a respeito da ressurreição de Jesus. O fato de os soldados romanos terem sido enviados para guardar o túmulo deu mais credibilidade à ressurreição de Jesus. Quem poderia retirar o corpo de um túmulo que estava lacrado e guardado por um destacamento de Roma? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus que haviam feito o pedido a Pilatos para guardar o túmulo de Jesus sem querer acabaram por colaborar com a comprovação da sua ressurreição. Ponto importante: o fato das mulheres serem as primeiras testemunhas e a trama dos judeus para esconder a ressurreição são fortes evidências da ressurreição de Jesus. Terceiro tópico: evidências históricas da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, a Igreja de Cristo, um fenômeno histórico. Como os sacerdotes e demais líderes religiosos judaicos não podiam apresentar o corpo de Jesus, restou-lhes ameaçar os discípulos de morte se anunciassem a ressurreição. Mas os discípulos não se intimidaram. Eles pregaram com convicção o Cristo ressurreto, mesmo correndo o risco de serem mortos.
milhares de pessoas se converteram ao ouvirem as pregações deles. Atos capítulo 2 e o versículo 41. Os discípulos arriscaram suas vidas por mentiras? Como tantas pessoas contemporâneas de Jesus e moradoras de Jerusalém poderiam se converter se não houvesse evidência da ressurreição? Sem mencionar o risco de morte que estas pessoas que se convertiam também estariam correndo. A igreja também é um fenômeno histórico que evidencia a ressurreição de Jesus. Interessante é o fato de que ela teve o seu início na cidade onde Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Em segundo lugar, o domingo, um fenômeno sociológico. O livro de Atos dos Apóstolos registra que os primeiros cristãos passaram a se reunir para adorar ao Senhor no primeiro dia da semana, dia da ressurreição. Mudar o dia da adoração de sábado para o domingo foi uma decisão radical, considerando que os judeus guardavam o sábado e que a igreja primitiva, na sua grande maioria, era formada por eles. Os judeus, mesmo os convertidos ao cristianismo, tinham receio de quebrar a guarda do sábado, pois temiam desagradar a Deus e serem amaldiçoados. Somente algo divino, como a ressurreição de Jesus, seria capaz de fazer com que eles deixassem uma vida inteira de tradições e treinamento religioso. Em terceiro lugar, a transformação de vidas, um fenômeno divino. Declarar a fé em Cristo como Senhor e na sua ressurreição era o mesmo que assinar uma sentença de morte. Por isso, somente alguém que tivesse experimentado uma conversão genuína e uma transformação interior profunda teria coragem de se declarar cristão. Os crentes do primeiro século foram muito perseguidos e tiveram que enfrentar toda a sorte de males, a morte por apedrejamento. Atos capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 15. Ou crucificação, prisões, ser lançado aos leões para entretenimento dos romanos e etc. Mesmo assim, não negavam a fé e não deixavam de testemunhar o Cristo ressurreto. Em quarto lugar, as duas ordenanças de Cristo para a Igreja. O batismo e a Santa Ceia são as duas ordenanças do Mestre para a sua Igreja. A imersão nas águas representa a morte do crente para o pecado, enquanto a saída das águas simboliza a ressurreição, o ressurgimento de uma nova vida. O batismo é uma ordenança de Jesus que passou a ser obedecida pela Igreja, com base na ressurreição histórica do próprio Salvador. Outra ordenança de Cristo para a Igreja é a Santa Ceia. Esta ordenança possui dois elementos que são símbolos da morte e do derramamento do sangue de Cristo pelos pecados da humanidade. Quando participamos da ceia, estamos reconhecendo publicamente que Cristo morreu por nós, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou em um corpo glorificado e que em breve voltará. A Santa Ceia também é uma das evidências circunstanciais da ressurreição de Cristo. Ponto importante. No primeiro século, confessar a fé em Jesus era enfrentar perseguição, sofrimento e dor. Conclusão. Nesta lição aprendemos que o testemunho das mulheres e a trama dos líderes judeus, ao subornar os soldados para dizerem que os discípulos roubaram o corpo de Jesus durante a noite, são evidências do relato da ressurreição de Jesus.
E assim finalizamos mais um podcast. Seu reino não terá fim. Vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve, em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.